Como eu calculo o número de partições de um tópico? Se eu colocar muitas partições é melhor? Afinal, quantas partições o meu tópico deve ter? Essas são perguntas que usuários do Apache Kafka fazem frequentemente. E você, sabe como definir a quantidade de partições que um tópico deve ter? Se você não sabe ou se tem dúvidas da forma que você está calculando está certa, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar algumas formas para você calcular. Fechou? Então roda a vinheta aí, diretor! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da CID-TS, eu sou Felipe Amaral e hoje vamos falar sobre tópicos e partições do Kafka. Mas antes de falarmos sobre as partições, temos que entender a estrutura de um tópico. Um tópico é formado por partições, que são basicamente diretórios e arquivos dentro do file system do broker. Cada partição possui um offset, que é uma sequência de números atribuído a cada mensagem, a cada log que chega. Cada partição tem a sua contagem de offset. As partições ficam espalhadas pelos brokers, numa ordem definida pelo Kafka. É uma boa prática definir que o tópico tenha, no mínimo, um número de partições igual ao número de brokers do seu cluster, e que o fator de replicação seja setado para 2. Aqui tem um card onde falamos sobre boas práticas no Kafka. Lá tem bastante informação para você manter o seu cluster sempre saudável. As partições estão diretamente ligadas aos consumers. Os consumers vão utilizar as partições para ler as mensagens, sejam elas leader, followers ou réplicas, e cada partição é associada a um consumer. E é o Kafka que faz esse balanceamento. Mas a coisa muda um pouco quando falamos em consumer groups. Grupos de consumo são formados por consumers que vão trabalhar em conjunto. Um consumer sempre fará parte de um consumer group, mesmo que ele trabalhe sozinho. Tipo aquele bloco do eu sozinho, né, do Los Hermanos. Cada partição é associada a um consumer. Se o número de consumers alterar, é feita uma nova distribuição, o rebalance das partições. Aqui temos uma observação importante. Quando formamos um grupo de consumo, um consumer group, cada partição é associada a um consumer. Isso porque os grupos geralmente são feitos para aumentar a performance de consumo dos logs, de consumo de mensagens. E aí, cada um vai ter acesso a apenas os dados da sua partição. Por exemplo, temos nosso tópico, nossas partições e nossos consumer groups, com 3 consumidores. Nesse exemplo, a maioria das mensagens ficou com o consumer 2, enquanto o consumer 3 só recebeu 3 mensagens. E é assim mesmo, as mensagens são divididas entre as partições respeitando as keys de cada mensagem ou sendo distribuídas com o round robin, quando não houverem as keys. Se você tem um volume de mensagens produzidas muito grande e a sua aplicação não consegue consumir no mesmo ritmo, o ideal é que você crie um grupo e inclua mais de um processo para consumir do mesmo tópico. Assim você evita o crescimento do consumer lag. O consumer lag é uma métrica que mostra o quão atrasados seus consumers estão frente ao que está sendo produzido. E esse é um bom indicativo para você incluir novos consumers em seu consumer group e principalmente mais partições. Porque se você simplesmente incluir um novo consumer ao grupo, ele não vai ter nenhuma partição disponível para ele e vai ficar inativo. Então, uma nova partição deve ser adicionada ao grupo para que este possa consumir e auxiliar no processo de consumo de mensagens. Mas vale lembrar que se você tiver múltiplos consumer groups, eles podem compartilhar a mesma partição sem nenhum problema. A restrição a partições ocorre apenas para consumers do mesmo grupo. Se você trabalha com Kafka, já deve ter visto algum artigo ou algum vídeo com esse cara aqui, Yoon Hao. O Yoon Hao é um dos criadores do Kafka e ele escreveu um artigo falando sobre como escolher o número de partições e que um tópico deve ter. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar o artigo. Nesse artigo ele apresenta uma fórmula, tá, para você chegar nesse número mágico. E ela é a seguinte. Nessa fórmula, T é a taxa total esperada de consumo ou produção de mensagens. P é a taxa de mensagens produzidas e C é a de mensagens consumidas. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está esperando trabalhar com 500 mensagens por segundo. No momento, os produtores estão conseguindo mandar até 100 mensagens e os consumidores conseguem ler até 200 mensagens por segundo. Aqui o número maior vai ser 5, logo o número de partições vai ter que ser 5. Essa fórmula é um bom começo, mas é bom lembrar que ela não leva em consideração batching size, compressing codec, acknowledgement, replication factor, dentre outras coisas.
Bom, galera, eu espero que essas informações tenham ajudado você a calcular as partições dos seus tópicos Kafka. Faça um teste em seus ambientes, tá? Postem aqui nos comentários, vamos compartilhar essa experiência. Fechou? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!